Graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez para o nosso sermão dominical. Há muito tempo eu não vim aqui pelo nosso querido Instagram. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para a nossa meditação dominical. Então eu convido você a abrir sua Bíblia ou ouvir no capítulo de número 18 e 18 do Evangelho de Lucas. É uma história que Jesus nos conta certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então nós vamos agora orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado, seja exaltado. Pedimos que a Tua glória se manifeste em nossas vidas. Pedimos que fales aos corações, o que traga iluminação, que neutralize todas as forças espirituais da maldade e que abençoe para que esta palavra possa chegar aos corações que precisam dela. Então hoje, o tema, o título do meu sermão, melhor dizendo, é: pode o camelo passar pelo fundo da agulha? Pode? Será que pode? Será que Jesus quis dizer com esta pequena parábola, desse dito parabólico, o camelo pode ou não pode? Será que Jesus estava querendo dizer que ele podia passar, como alguns têm pensado, ou será que Jesus estava dizendo que era impossível? Agora, o assunto que eu vou tratar nesse texto é que a salvação é impossível aos homens, mas possível a Deus. Então a salvação é impossível ser conquistada, alcançada, que eu tenha qualquer meio de consegui-la, a não ser que Deus me dê por sua infinita graça.
E eu queria pedir a vocês se o som aí está saindo bem. Se o som está saindo bem, se está dando para você ouvir, eu queria pedir que você dissesse sim, por favor. Então, se o som está saindo bem aí, né, se está dando para você me compreender corretamente, então me dá aí um ok, certo? Então vamos lá. Então é possível, tá? Porque aqui o camelo passar pelo fundo da agulha é o equivalente a o homem pode conquistar sua salvação. Obrigado. O homem pode conquistar sua salvação. É possível que haja algum meio, alguma obra, muito obrigado, que eu faça para alcançar a salvação? Então nós vamos ver que esta salvação é algo impossível ao homem, assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas o camelo passar pelo fundo de uma agulha seria um milagre. Então nós vamos ver o que o texto que Jesus está nos ensinando. Então, Jesus tem um encontro com um homem que era uma autoridade. E esse homem é um judeu praticante, possivelmente da seita mais severa dos fariseus. E este homem vem fazer uma pergunta a um novo rabi. Existia nos dias de Jesus inúmeros rabis, inúmeros estudiosos, inúmeros teólogos, cada um mostrando uma maneira de você chegar ao porvir, ao mundo vindouro, ao reino do Shalom, a salvação. E aí Jesus vem, e Jesus agora, esse homem vai fazer uma pergunta a Jesus. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nós temos o assunto. O assunto que vai se desenvolver. O diálogo. O tema é o que eu farei para herdar a vida eterna. Então, alguns rabis, ou rabinos, estudiosos judaicos, acreditavam que Abraão, Moisés, eles tinham conseguido guardar a lei, por isso tinham alcançado a vida eterna. E eles acreditavam que era possível que eu e você pudéssemos fazer alguma coisa que nos garantisse a vida eterna. Então, aquele jovem conhecia todas as respostas dos rabinos. Mas apareceu um novo rabino que curava, que ressuscitava, que ensinava como ninguém. Então ele vai agora querer saber deste rabino qual a sua interpretação. O que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Para ver se Jesus diz que ele vai conseguir, para ver se Jesus diz que tem um método mais fácil. É tipo aquela pessoa que está procurando um médico e quer um médico que diga o que ele quer ouvir. Então ele chega e diz: que farei para herdar a vida eterna? Então ele imagina que a vida eterna não é um dom de Deus, mas uma conquista humana. E essa é uma lição para nós, porque quanta gente imagina que a vida eterna é algo que pode ser alcançada. Que a vida eterna é algo que
eu posso fazer alguma coisa e conquistar. Que eu posso chegar lá por conta própria, sem precisar de Deus. Que basta que alguém me mostre o que eu preciso fazer, e aí eu estou disposto a fazer, e quando eu fizer, Deus fica me devendo. Então Deus me paga com a vida no mundo por vir. Então esse rapaz pensava assim, esse cidadão de alta autoridade. E aí ele chega para Jesus, né? Bom mestre, Jesus responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Existem alguns textos que você pode traduzir do grego assim: por que me perguntas pelo que é bom ou acerca do que é bom? E o que é bom aqui não é uma coisa, mas uma pessoa. Então, Jesus agora, ele está respondendo. Ele diz: ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus agora começa a mostrar e diz que aquele homem, ele tenta agradar Jesus Cristo. E aquele tipo de coisa que a gente faz para receber. É quando a gente quer receber elogio, a gente elogia. Ah, fulano, você está tão bonito. Ah, fulano, você está tão bonito. Ah, você é tão íntegro. Aí a pessoa fica aquela rasgação de seda. Não. Bonito é você. Você que está nova. Você que o tempo parece não passar e fica aquela rasgação de seda. E esse homem imaginava que, chegando para Jesus e chamando Jesus de bom mestre, ele receberia de volta: bom rapaz, bom homem, você vai herdar a vida eterna, você é um sério candidato à vida eterna. E aí, o que ele não esperava acontece. Jesus diz assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus está dizendo: o único bom é Deus. Então Jesus já começou para aquele homem que se achava bom, religioso, que estava bem, trilhando o caminho certo. Jesus já começou a mostrar que ele laborava no equívoco. Jesus já começa a dizer: meu amigo, o negócio começou errado. A tua maneira de encarar a relação com Deus, a vida eterna, como chegar lá, começou errado. Porque você acredita que alguém possa ser tão bom, a ponto de trocar essa bondade e esses atos de bondade pela salvação de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: que você não é bom. Que só Deus é bom. Aquele homem deve ter ficado assim: mas como assim? Eu sou religioso, eu pratico tudo que me mandam, e esse homem diz que eu não sou bom. Porque um ser humano pode ser uma pessoa maravilhosa, educada, caridosa, bondosa, mas ele está sempre abaixo do exigido por Deus, no padrão divino. Então ele nunca é bom o suficiente. Eu e você nunca somos bons o suficiente. Por mais que a gente faça, eu jamais vou ser bom o suficiente. E aí Jesus diz: sabes os mandamentos? Já que você acredita na lei, e que você é um
um guardador, alguém que cumpre. Então a lei tem duas tábuas. Na primeira tem 4 mandamentos, fala do relacionamento de Deus com o homem. Na segunda tem 6, fala do relacionamento do homem com o seu próximo. Sabes os mandamentos? Ele diz quais. Ele quer saber quais. Né? Porque naquela época havia muita interpretação. Ele queria saber quais os mandamentos para saber qual dos rabinos explicava melhor cada mandamento. Então Jesus deixa de lado a primeira tábua, que fala dos relacionamentos com Deus, e fala sobre a segunda. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São os mandamentos da segunda tábua. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele respondeu sem pensar. Ele está no que a gente chama de auto-engano. Ele tem uma noção de si mesmo como alguém que obedece à lei de Deus, como muita gente hoje. Que se acha boa, que se acha maravilhosa e que dá para fazer o camelo passar pelo fundo da agulha. Dá para conquistar a salvação, que quando morrer tem certeza que Deus tem um lugar para ele no céu, porque ele diz: eu também sou filho de Deus. Então esse aqui, ele tinha essa noção de que desde a sua juventude ele praticava os mandamentos de Deus. Então ele é do bom, ele é o máximo, ele é o cara. E aí Jesus agora vai testar, vai colocar esse homem à prova. Jesus é assim. Ele nos coloca à prova. A gente diz uma coisa e diz: então vamos ver. Vamos nos aprofundar um pouquinho. Vamos ter uma conversa um pouco mais profunda. Você está me dizendo que está tudo bem, você é maravilhoso, você é bom, você é um bom pai, um bom marido, um bom irmão, um bom membro da sociedade. Então vamos ver se realmente confere. O parâmetro é a lei. Então vamos ver. Então Jesus, primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Isso, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo que Deus diz se resume, está pendurado. Tudo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer vai pender para um desses 2 mandamentos. Ouvindo Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. Jesus chega e diz assim: vamos lá. Vamos agora para a prática. Vá, pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. Significa que ele cumpria o primeiro mandamento. Ele estava disposto a, ou melhor, cumprir o segundo mandamento, que era, e o primeiro, amar a Deus acima de tudo. Então ele estava disposto a renunciar a tudo. Só que naquela época, tudo que uma pessoa tinha não era só dela. Era de uma família inteira. Então vender, as pessoas viviam reunidas em clãs. Então vender tudo que eu tenho e dar aos pobres significa que eu estou passando por cima do meu pai, da minha mãe, que eu estou prejudicando o futuro dos meus filhos, netos, parentes, primos. Então eu tenho que ter peito para peitar todo mundo e dizer: olha pessoal, eu amo a Deus acima de tudo. E aí Jesus diz: vende tudo que tens e dá aos pobres. Aquele homem não sabia que o Deus dele não era
o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas era Mamon, ou seja, a riqueza, o dinheiro. Como para muita gente hoje. O dinheiro é um Deus. Tudo que se faz se pensa em quanto eu ganho, quanto eu lucro. Como é que eu posso ter mais? Então até mesmo no meio evangélico, no meio neopentecostal, as pessoas estão usando a religião para ganhar dinheiro. Porque o dinheiro continua sendo um Deus para muita gente. E aí Jesus diz, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus diz, vamos inverter as coisas. Vamos ver se você tem fé. Então você vende tudo que tem, peita seu pai, sua mãe, você vai ser aborrecido pela família, a sua mulher provavelmente vai te deixar, teu pai, tua mãe vão ficar muito zangados, você vai ficar falado na sociedade, mas você vai perder o que você tem, você vai abençoar o próximo, mas você vai ter um tesouro no céu. Então você vai trocar o visível pelo invisível. Aquilo que você já tem na mão por aquilo que eu estou prometendo. Tanto que há um adágio popular que diz que você não troca um pássaro na mão por dois voando. Jesus está chamando ele para fazer isso. Dizer, olha, vamos conversar sério. Você vende tudo que tem e aí você vai perder tudo. Pai, mãe, tio, tia, amizades, prestígio, poder. Mas você vai ter um tesouro no céu. Você está disposto a trocar? Com Jesus a coisa é mais profunda. E aí, e depois vem e segue. Então, 3 coisas são necessárias. Renúncia. Ninguém vai ao céu sem abrir mão. Jesus disse, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Eu tenho visto um monte de gente nas redes sociais que querem ir ao céu, mas a aparência, a maneira, o conteúdo, a fala, a sensualidade deixa a pessoa assim meio, será que essa pessoa é cristã? Será que essa pessoa conheceu realmente Jesus Cristo? Será que essa pessoa não está se enganando como esse rapaz aqui, que pensou que estava tudo certo, quando de repente estava tudo errado? Então Jesus nos chama para ter uma conversa assim, né, cara? Então Jesus diz, você está disposto a renunciar? Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Então não é fácil. Segundo, ele diz, agora esse homem vai ter que viver pela fé. Ele diz, terás um tesouro no céu. Você crê no que eu digo? Você crê no que Jesus diz? E em terceiro, ele diz, agora você vai precisar de uma nova lealdade, que é ao Pai, que é a Jesus Cristo. Quer dizer, até agora você foi leal ao seu pai, à sua sociedade, à família. Você foi leal a eles. Mas agora eu estou te chamando para trocar de lealdade, para abrir mão de tudo e ser leal a mim, acima do seu pai, da sua mãe. Porque Jesus não veio para nos colocar contra o pai, contra a mãe. Mas Jesus exige lealdade a ele acima de tudo. Que no momento em que a exigência do meu pai e a exigência de Jesus forem divergentes, que o meu pai escolheu uma coisa diferente do que Jesus mandou, então eu tenho que ficar do lado de Jesus. Que se meu pai, minha mãe, minha família não quer que eu me converta, então eu tenho que me converter. Então eu tenho que escolher o lado de Jesus. Isso não é fácil.
Para muita gente isso é complicadíssimo. Mas Jesus exige lealdade. Ele diz, depois vem e segue. Então você não vai ter mais nada. Não vai ter com o que se preocupar. Todo mundo já te chutou mesmo. E agora você vai andar comigo. O teu tesouro vai estar no céu, você não vai poder pegar. Você vai ter que crer. E a tua família serei eu. Serei teu pai, tua mãe, teu irmão, teu tio. Serei tudo para você. Vai. E aí agora, que as coisas estão bem explicadas, colocadas, né? Diz assim, mas ouvindo ele estas coisas, ficou muito triste. Ele queria, mas não estava disposto a renunciar. Não estava disposto a mudar. Nós temos um monte de gente que quer, mas que não está disposta a mudar. Nós temos um monte de gente que quer Jesus Cristo, quer ir morar no céu, sem mudar nada. Continuando com o mesmo comportamento, com a mesma vida, achando que está tudo bem, igual esse rapaz. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Ele não estava disposto a mudar, não estava disposto a começar do zero, não estava disposto a ser banido pelo pai e a mãe, não estava disposto a enfrentar a sociedade, não estava disposto a ficar sem tostão, não estava disposto a confiar que a riqueza dele agora estava depositada no banco do céu, nem tampouco estava disposto a mudar toda a sua vida, largar sua família e sair pelo mundo com um homem que ele mal conhecia. Então ele não está disposto, ele não crê, ele não quer renunciar. E ele não ama nem a Deus acima de tudo, nem ao próximo. Quando Jesus vai e vende tudo que tem, ele estaria abrindo mão e dizendo, eu amo a Deus mais que o dinheiro. E quando ele desce aos pobres, ele estaria dizendo, eu amo o próximo mais do que tudo. Mas ele nem amava a Deus, nem amava o próximo. Era só da boca para fora. É o que muitas vezes nós fazemos. Nós temos que ser honestos. Não dizer assim, é isso que eu faço. Se Jesus me testar, eu não passo, eu fracasso, eu vou tirar 0. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí, com o passar do tempo, isso aqui é uma hipérbole, é um adágio popular muito utilizado. Em outros lugares dizem é mais fácil um elefante. Então é o maior animal pelo menor orifício, para falar da impossibilidade. Então muita gente tentou dar interpretações. E a primeira é a palavra camelo. Disseram que no original grego, que foi escrito, tinha camelo e camilo. Coisa parecida, só um E e um I. Ou lá no aramaico, que tinha as mesmas consoantes, e como o aramaico não tem vogal, então alguns interpretaram assim, rapaz, esta palavra não é camelo, mas camelo, que é um cordão. Então se é um cordão, a gente bota um pouquinho de algo que deslize e dá para o camelo passar. Então alguns começaram a interpretar esse tipo de coisa, fazer esse tipo de interpretação. Então Jesus disse, olha, o camelo não passa. Mas muita gente tentou contrariar Jesus, dizendo que tinha um jeitinho do camelo passar. Aí surgiu o problema da porta. Então para eles, a palavra camelo é corda. Então eles disseram, a corda dá para passar. E alguns disseram, e o buraco da agulha é o lugar onde a gente amarra o navio. Então dá para passar. Então eles tentaram mudar o que Jesus tinha dito. E aí depois foi para a questão do olho da agulha, o buraco da agulha. E alguns disseram que, rapaz, o buraco da agulha, na verdade, é uma portinhola. Tem um portão,
e uma porta menor. Então, quando você vem... Então não era agulha de verdade, assim como não era camelo de verdade, era um cordão. Então não é olho da agulha, é uma palavra que quer dizer uma porta pequena. E essa porta pequena, quando o camelo vem, aí começava até as lições espirituais. Olha, ele tem que tirar toda a bagagem, ele tem que passar de joelho. Então disseram que era uma porta. Mas os estudiosos foram procurar isso, ninguém encontrou em toda a literatura daquela época uma portinhola com o nome de buraco da agulha. E aí Lucas vem e usa a palavra belones e não a palavra rafis. Rafis é uma agulha, mas belones é uma agulha especial, é uma agulha com que os cirurgiões, porque Lucas era médico, faziam as costuras, né, nas pessoas por eles tratadas. Então o certo é que camelo é camelo e agulha é agulha. E aí, quando Jesus disse, olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a ficha caiu para os discípulos. Por quê? Porque na compreensão judaica, quem tinha muito dinheiro significava que era abençoado por Deus. E se ele era abençoado por Deus, significava que ele estava bem pertinho de Deus e, portanto, que ele era alguém que já tinha a vida eterna, que era um candidato sério a, quando morrer ou quando chegar ao mundo por vir, ele está em primeiro lugar na fila. Então todo mundo viu o rico, é tanto que a Bíblia vai falar da parábola do rico e do pobre. Então o que acontece? O judeu tinha essa impressão de que se você é rico, você conta com a bênção de Deus. Aquele homem era riquíssimo, então ele era abençoadíssimo. Só que aí os discípulos agora compreenderam o negócio e disseram o seguinte: camelo é camelo, agulha é agulha, o maior animal, o menor orifício. Então é impossível esse camelo passar pelo fundo dessa agulha. Então eles agora compreenderam. Jesus está ensinando que é impossível a gente herdar a salvação. E aí eles ficam mais atribulados ainda, porque eles dizem, olha, se esse homem rico, que até hoje eu acreditei está bem pertinho de Deus, se ele não vai herdar a vida eterna, se é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que ele, que eu julgava estar próximo de Deus, se ele não herda a vida eterna, imagine eu. Então os discípulos ficaram, imagine pobres pescadores. Imagine nós. Então eles ficaram perturbados. Agora eles ficam perturbados. Diz assim, e os que ouviram disseram, sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Ou seja, se ele não entra, imagine nós. E agora eles perceberam, ninguém passa. Ninguém passa. Não é o rico, não é o pobre, não é o classe média, não é o miserável, ninguém. Ninguém consegue a vida eterna. Agora a ficha caiu. Agora eles esquecem o rico. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Agora eles compreenderam que eu e você não podemos. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Jesus disse, agora vocês entenderam. Agora vocês me compreenderam. Salvação é impossível a vocês. Salvação é uma dádiva de Deus e não uma conquista humana. Salvação é um presente de Deus e não uma conquista humana. Compreenderam? Porque o que a gente precisa é compreender isso. É que Deus se agrada de coisa boa, Deus se agrada de gente
que quer fazer o bem, mas que não há bem no mundo que eu possa fazer que possa me garantir a salvação. Mas Jesus já fez na cruz do Calvário um sacrifício que pagou a Deus os meus pecados e que, pela fé nele, eu posso herdar a salvação, independente das minhas obras. Então, o que eu não posso, Deus fez na pessoa de Jesus. Então, agora, o camelo passa. Mas como? Um milagre. Um milagre. Um pecador passa. Um milagre. Jesus disse, assim é impossível. Para vocês é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele está dizendo, o grande problema é que vocês colocaram os olhos em si e não em Deus. Confiaram na justiça de vocês, nas obras de vocês, na religião que vocês inventam. Esqueceram do poder e da bondade de Deus. Então só Deus pode fazer um milagre de salvar a minha vida e a sua. Só é Deus. E aí vai terminar. Os discípulos agora entenderam. Papai, então não é nada que eu faço, não é nenhuma religião que eu frequente. É a fé em Jesus Cristo que faz o milagre. E disse Pedro, eis que nós deixamos casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmão, ou pais, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus disse, Pedro, vocês acreditaram em mim, largaram tudo, confiaram, têm um tesouro já guardado no céu. Agora vocês compreenderam a salvação. Que essa salvação é um dom de Deus. E quem abriu mão, Pedro, de tudo, quem renunciou, quem largou o pecado, quem largou tudo, quem me colocou como primeiro em sua vida, quem colocou a minha mensagem em seu coração como regra de vida, quem se arrependeu como você, Pedro, e os meus discípulos, aqueles que largaram o barco, que largaram a família, aqueles que foram contra tudo e contra todos, aqueles que pela fé estão comigo, confiando no que eu digo. Pedro, aqui na terra você vai ter muitas vezes mais. Aqui na terra você vai ter muito mais amigos, e amigos de verdade. Você vai ter pais, mães, pessoas que te amam, que não te geraram, não são pais biológicos, mas são pais espirituais. E no mundo por vir, Pedro, você e aqueles meus discípulos vão ter a vida eterna. Então Jesus não é alguém só transcendente, que diz assim, vocês só vão ser abençoados lá. Não. Jesus diz que quem confia nele é abençoado aqui, mesmo que tenha que abrir mão de tudo e é abençoado lá, na vida eterna. Então, hoje eu quero convidar você que não é cristão. Jesus diz, olha, renuncie, abra mão de tudo. Se você quer a vida eterna, você pode não querer, é um direito seu. Mas se você quer a vida eterna, Jesus diz, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ou seja, abra mão de tudo aquilo que te prende, que te amarra, que é caro para você, que você bota em primeiro lugar, que ocupou o lugar de Deus, que está entronizado em seu coração. Bota Deus em primeiro lugar. Depois ele diz, certo? Vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Jesus disse, você quer andar pela fé? E Jesus disse, agora você vai me seguir, você vai começar uma nova vida. Não existe essa história de, eu sou de Jesus desde pequeno. Não. O que existe é antes e depois de ter encontrado a Jesus. Aí a gente descobre o seguinte, quando Jesus diz renuncie, quando Jesus diz tesouro no céu, quando Jesus diz vem e segue, a gente descobre quão difícil é fazer isso.
E aí a gente descobre que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que nós fazermos isso. E aí a gente descobre que salvação é um milagre que Deus faz. É quando a gente crê em Jesus Cristo, se arrepende dos pecados e pede a Ele perdão, Deus nos dá força para renunciar, Deus nos dá força para andarmos pela fé e Deus nos dá graça para seguir Jesus Cristo. Então eu te convido, onde você estiver hoje, para você confiar em Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Amém.